Hoje você vai descobrir quais que são as fases de um mercado de baixa, para que você possa refletir sobre qual dessas fases que nós estamos agora. Será que há mais espaço para cair? Será que já é um bom momento de comprar as ações? Vamos lá que eu vou te falar sobre tudo isso. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, clica no botão do sininho para ficar por dentro de todas as informações que a gente está trazendo para você. Afinal de contas, o material que você vai ver a partir de agora, na aula de hoje, ele é único aqui no YouTube. Eu não vi nenhum outro canal que fala sobre investimento, trazendo qualquer conteúdo parecido com o desse vídeo. E não só com o desse vídeo, como de toda essa série aqui, em que nós estamos falando sobre o mercado de baixa e sobre como que você deve agir diante dessas quedas de mercado. Então, se você quiser aí ser um investidor resiliente até os ambientes mais ríspidos aí para se investir, até os piores momentos da vida do investidor, se inscreve no canal e acompanha todos os vídeos dessa nossa série. Esse já é o 4º ou 5º capítulo que nós estamos gravando, ensinando sobre mercados de queda e estratégias para ganhar dinheiro mesmo nesses mercados. Então vai lá, se inscreve ali, 1 segundo, não vai te custar nada. 40% de queda no índice Bovespa, ou talvez até mais, a depender do momento que você está assistindo esse vídeo. Seria isso bastante? Seria o suficiente? O que você acha? Deixa um comentário aí com a tua opinião, se você acha que o mercado vai cair mais ou se você acha que a partir de agora já deu. Desliga aí, vamos começar a subir, já passou. Qual que é a sua opinião? Enfim, independente de qual for, a pergunta que não quer calar é hora de comprar? Até quando que esse mercado vai cair? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber que o mercado de baixa é composto por mais de uma fase. A gente precisa conhecer quais são as fases do mercado de baixa. E mais do que isso, a gente precisa dar uma olhada aí no histórico do mercado, das últimas quedas que o mercado já teve, para que a gente consiga aprender com elas e saber como que é possível que o mercado se comporte diante desse momento único que nós estamos vivenciando agora. Só depois de fazer isso que nós vamos conseguir dar um palpite aí mais preciso de até que ponto que o mercado de ações pode cair. Mas veja, é só um palpite. O que eu estou querendo fazer aqui é um exercício de reflexão para que a gente consiga ter uma ideia melhor, mais técnica de até onde que esse mercado pode ir. Mas veja, eu não quero cravar fundo de mercado. Eu não quero acertar o cu da mosca, com perdão da expressão. Muito menos o da Joaninha, como nesse vídeo aí da tela. Enfim, o que eu quero te dizer é que ninguém consegue prever com exatidão, cravar qual que é o fundo e qual que é o topo do mercado. E todo mundo que tentar fazer isso vai acabar se decepcionando. Mas, por outro lado, o que nós podemos fazer é dar uma olhada na mesa, ver quais são as cartas que abriram aí no flop, dar uma olhada nas cartas que nós temos na nossa mão e aí sim traçar uma estratégia. It's just poker. Nós podemos conjecturar para saber como que a gente pode fazer, como que a gente pode agir nos diferentes cenários. Então, para início de conversa, nós precisamos entender que o mercado de ações, o mercado de queda, ou melhor dizendo, ele possui fases. Se nós formos olhar para todos os mercados de baixa que já existiram, nós vamos perceber que nenhum deles caiu ali em linha reta. Em realidade, o que acontece é que há pelo menos 2 pernadas de baixa e elas são intercaladas aí por uma pernada de alta. Você já ouviu falar sobre as ondas de Elliott? Essa é uma forma de classificar os movimentos das ações aí por meio da análise técnica, da análise grafista. E ela vê os gráficos como se fossem ondas. E aí nós temos a onda 1, a onda 5 e depois nós vamos ter as ondas A, B e C de correção. Normalmente, entre a onda 1 e a 5, a maior delas, a que possui o maior movimento,
é a terceira onda. Então, se nós estivermos agora vivendo uma onda 1 de início de bear market, isso significa que em breve nós teremos uma onda 2 de alta, para corrigir essa onda 1 que nós estamos vivendo. Mas logo depois, nós vamos ter a onda 3, que representaria aí uma queda ainda mais forte do que essa queda de agora. Lembrando aqui que esses meus rabiscos no gráfico aí da tela, eles não têm a menor pretensão de demonstrar até onde que vai a onda 1, até onde que vai a onda 2 e quais são os pontos de inflexão aí de cada uma dessas ondas. O meu ponto aqui é te mostrar a ideia de Elliott, que o gráfico ele anda em ondas. Mas o problema dessa ferramenta aí do gráfico de ondas é que se eu pegar um gráfico de uma mesma ação e distribuir para 10 investidores diferentes para que eles tracem as suas ondas de Elliott, pode ser que ao final nós chegamos no resultado em que todos os 10 traçaram de 10 maneiras diferentes. Ou seja, há certa subjetividade aí na hora de definir quais são as ondas de Elliott. Vai ter aquele que acredita que nós estamos na onda 1 do movimento de baixa, como também vai ter aquele que acredita que nós estamos na onda 2, uma onda 2 de correção em um movimento de alta muito maior, depois de termos feito a onda 1, como você pode ver nesse gráfico aqui. Então as ondas de Elliott, embora elas tenham aí sim certa subjetividade, elas são mais uma ferramenta que nós temos para nos auxiliar aí nessa busca de descobrir se uma ação ela ainda pode cair mais ou se ela já está chegando no fundo. Ela auxilia nesse processo. Agora, justamente por ela ser subjetiva e ter aí algumas limitações, nós não podemos nos prender e utilizar apenas essa ferramenta. O ideal é que a gente a utilize junto com outros critérios, como, por exemplo, nós insiramos o nosso conhecimento sobre economia comportamental e também uma observação crítica da situação concreta aí do mercado. E quanto mais a gente estudar e ler diversos autores, melhor a gente vai conseguir fazer essa análise. Por exemplo, a gente pode pegar o livro A Teoria de Dow, que foi escrito por Robert Rhea. Ele nos ensinou que o mercado de baixa possui 3 fases. E veja que esse livro é um clássico, escrito lá em 1932, ou seja, ele foi escrito em um momento em que os investidores ainda estavam sofrendo os impactos do crash de 29. E ele permanece com um conhecimento atual até os dias de hoje. Segundo o livro, a primeira fase do mercado de baixa ela acontece quando os investidores estão naquele processo de abandonar o seu otimismo aí com a tendência de alta. Ou seja, quando já está se formando aquele consenso de que o mercado não é mais bull e virou um bear market, ou seja, um mercado de queda. Quando isso começa a se transformar em um consenso, é porque nós estamos vivendo a primeira fase dos mercados de baixa. Já a segunda fase, ela ocorre quando chega lá a temporada de distribuição de dividendos das empresas e os investidores vivenciam vacas magras nessas distribuições. A distribuição ela vem mais baixa do que é o padrão aí da empresa nos anos em que o mercado está em alta. E a terceira fase dos mercados de baixa, segundo o livro aí do Robert, ela ocorre justamente quando os investidores eles já estão precisando vender as suas ações para pagar as suas contas de subsistência. Ou seja, a crise já está ali no final, a ponto de que as pessoas já estão até tendo que se desfazer dos seus investimentos por uma questão de sobrevivência mesmo, de pagar as contas do dia a dia. Isso quer dizer que a gente está no final de um bear market ou até no final de uma recessão, quando você não pode mais sequer investir, do contrário você não vai ter o que comer. Então, entendido que o mercado de queda, ele não é uma linha reta de queda, mas que ele vai ocorrer aí sempre em ondas, conforme o ensinamento de Elliott, ou então em fases, conforme o ensinamento de Robert, nós podemos ir para o segundo ponto, que é analisar os aspectos históricos.
nós vamos ver os aspectos históricos para ajudar a responder se a gente já chegou no fundo, se já é hora de comprar ou se tem mais queda aí no mercado pela frente. Então vamos ver como que o mercado se comportou da última vez que nós vivenciamos alguma queda tão intensa quanto essa. Se você olhar para os gráficos das ações, agora em março de 2020, tiver coragem de abrir lá o teu home broker uma hora dessa, que tem muita gente que já está morrendo de medo de fazer isso, se você olhar, você vai ver que a gente já caiu mais de 40%, e mais do que isso, você vai ver quão intensa foi essa queda. Ou seja, ela ocorreu em alguns poucos dias. E aí talvez você se pergunte, no último bear market que nós tivemos, a queda ela também se deu assim, tão rápida, tão abrupta, num piscar de olhos, ou ela foi mais gradativa? Como é que foi a queda aí do mercado na crise que nós vivemos em 2008? E a resposta é que ela não foi assim abrupta. Ela foi gradual. Quando ocorreu o crash ali de outubro de 2008, na realidade, o mercado americano ele já estava caindo desde outubro de 2007, só que de uma forma mais lenta. Até que de repente, ali em outubro de 2008, ele despencou em alguns poucos dias. Mas até então, a queda estava lenta e gradativa. Veja que a queda assim rápida e abrupta de uma hora para outra, ela não é o padrão aí de todos os bear markets. Normalmente ela é uma exceção. O que aconteceu no caso de agora é que nós estávamos vivendo um bull market e aparentemente a queda nem estava iminente aí aos olhos de muita gente, pelo menos, até que ela veio com muita força. E aí talvez você se pergunte, quando foi a última vez que nós passamos por alguma situação como essa? E foi na crise de 29. Como você pode ver no Dow Jones em 1929, as ações estavam no mercado de alta até que eles caíram ali de repente, em alguns poucos dias, na ordem de 42%. É algo muito semelhante com o que aconteceu agora, só que agora ainda tem um agravante, que é o fato de que essa reversão do mercado, ela foi ainda mais rápida. Veja, eu não estou querendo dizer que essa é a maior queda, eu só estou querendo dizer que a reversão foi ainda mais intensa. E no caso de 1929, depois do crash do mercado, o mercado conseguiu fazer um movimento de alta por um longo período de tempo até. Foram aqui 6 meses em que o mercado subiu algo ali em torno de 50%. Só que aí depois disso, a queda voltou e voltou mais gradativa, só que por muito tempo. O mercado afundou ali até o ano de 1932. E aí que nós tivemos a maior queda da história, em que desde o topo até o fundo em 1932, o Dow Jones caiu 90%. E depois disso, só foi voltar para o topo lá em 1954. Ou seja, quem comprou no topo levou pelo menos 25 anos aí para ver o seu investimento voltar, ver o seu investimento recuperado. Bom, mas o que eu quero te dizer com tudo isso? É que nós vamos vivenciar novamente a mesma coisa que aconteceu lá em 1929 e na década de 30, ou seja, que o mercado teve esse crash e depois ele vai continuar caindo ainda por alguns anos? É isso que eu estou dizendo? Não, eu não estou tentando te dizer isso, até porque eu não tenho como saber isso. Eu só estou tentando te mostrar a importância de analisar esse dado histórico, porque aí você não vai ser pego de surpresa caso isso aconteça. Mas se vai acontecer ou se não vai acontecer, eu não sei. Por um lado, pode ser que aconteça. Por outro lado, pode ser que não. Aliás, a favor do lado de que não vai acontecer, nós também temos diversas outras estatísticas, como por exemplo o fato de que a maior parte dos bear markets, eles não são muito longos, não duram 5 anos. A maior parte ali fica na casa dos 12 a 18 meses.
Além do que, não caem tanto quanto caiu ali na década de 1929. A questão aqui, portanto, é: será que nós estamos diante de um bear market mais soft, ou seja, menos intenso, por assim dizer, como é a maioria dos bear markets? Ou será que esse é um bear market diferenciado, que vai vir aí com maior intensidade e derrubar os preços de uma forma mais abrupta? Porque veja, naqueles bear markets mais softs, normalmente a gente não tem esse crash desde o início. A única vez que aconteceu isso, tirando agora, numa proporção tão grande, foi em 1929. Por isso é importante ter essa pulga atrás da orelha, por assim dizer. Nós já falamos bastante sobre dados históricos para esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre essas estatísticas e históricos do mercado, eu convido você a assistir o primeiro capítulo dessa série, em que nós falamos mais sobre isso. Por hora, basta para mim te mostrar sobre a importância de você analisar esses históricos para te ajudar a responder a pergunta que é o título desse vídeo, se é hora de comprar? Será que nós vamos cair mais? Ou será que o fundo já é aqui? Então vamos responder de uma vez. Até quando que as ações vão cair? Já é hora de comprar aí nesse mercado? Como nós dissemos, é impossível cravar aí um fundo ou um topo de mercado. Mesmo depois de uma queda abrupta e súbita como essa, nada impede que o mercado continue caindo aí por alguns meses ou alguns anos. Como nós vimos, não seria a primeira vez. Porque quando se trata de mercado de ações, a única certeza que a gente pode ter é que o gráfico não vai andar para a esquerda. Isso é a única certeza que eu consigo tirar daqui. De resto, meu amigo, tudo é possível. E na minha opinião, pessoal, o que eu acho que vai acontecer? Lembrando que isso não é um conselho de investimento, mas o que eu acho que vai acontecer é que o mercado ainda tem mais espaço para cair. Então eu acredito sim que o mercado pode dar uma respirada e voltar a subir por mais um tempo, até para dar um gás para essa queda, mas eu acredito que ainda há mais queda para vir. Até porque, conforme nós falamos no vídeo do capítulo passado dessa série, que eu também vou deixar aqui em cima o link para que você possa assistir, nós já estávamos vivendo uma bolha que já estava muito inchada antes do coronavírus chegar. E agora que ela estourou, ainda há muito excesso para ser expurgado no mercado. Essa alta que nós tivemos por 12 anos, ela precisa ir dar uma secada e tirar os excessos dessa alta para que possa se normalizar. É saudável até que isso aconteça. Então, a segunda pergunta é: então não seria a hora ainda de comprar as ações, considerando a minha perspectiva de que vai cair mais? Mais uma vez, isso não é conselho de investimentos e a resposta para essa pergunta ela é muito pessoal. Você precisa chegar a um consenso do que é melhor para você de acordo com o seu perfil de investidor, com o seu conhecimento de mercado e também com o auxílio do seu assessor. Mas em todo caso, eu vou falar o que eu faço para mim. E para mim, eu entendo que o melhor é já ir começar a comprar aos poucos. Eu estava com metade do meu patrimônio líquido só esperando que viesse uma correção. E eu acredito que agora o mercado já está oferecendo aí algumas oportunidades de começar a colocar o meu dinheiro ali em algumas ações. Mas eu acho que o mercado vai cair mais, eu acredito que pode cair. Mas como eu disse, eu não tenho a pretensão de acertar ali, cravar o fundo do mercado. E se ele cair, diga-se de passagem, por um lado, eu entendo que é até melhor para mim, porque aí eu vou ter a oportunidade de ir comprando aos poucos e fazendo um preço médio cada vez mais baixo. Portanto, eu vou pagar um preço mais próximo ou até inferior ao valor intrínseco das empresas. Eu sei, tem muita gente aí que acabou entrando no mercado só no final de 2019
e entrou no topo botando um dinheiro considerável. E dói, realmente dói quando a gente entra de uma vez e vê o mercado despencar. E a gente quer que volte rapidamente, para que a gente tenha um conforto à dor que nós estamos sentindo. Eu já passei por uma situação semelhante, eu sei como é que é isso. Mas, por outro lado, pense na queda como uma oportunidade. Se você aportou tudo de uma vez, aproveite essa queda para aprender com os seus erros. Então, e se você ainda tem caixa, também aproveite aí, porque a hora ou outra vai surgir alguma oportunidade interessante. Enfim, não faça besteira, se inscreve no canal para aprender mais aí como que você pode fazer para aproveitar esses mercados de queda, porque eu tenho certeza que o conteúdo daqui vai te ajudar muito nesse sentido. Então também já deixa um comentário aí falando se você tem caixa para investir, qual que é a sua estratégia, o que você está pensando em fazer aí daqui para frente. Então, por esse vídeo é isso, acompanhe a nossa série. Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá!